Olá, tudo bem? Eu sou José Kleber e nesse vídeo eu vou te mostrar como resolver a situação da lavadora de roupa. Abertura superior, que é esse modelo aqui, pode, independente da marca, ela vai acontecer em algum momento de agitar apenas para um lado, Você dá o comando aqui, seleciona o nível de água, dá o comando de lavagem, tudo ligado certinho. E ela deve encher no nível selecionado, parar de encher e começar a agitar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É assim que ela lava a roupa, não é isso? E quando ela está com esse problema, ela fica agitando só para um lado, só para um lado, só para um lado, e você fica esperando ela voltar, ela não volta. E com isso ela não lava a roupa, ela vai tumultuando, vai criando aquele bolo de roupa assim, e vai criando aquela confusão e não lava. Você vai precisar resolver, eu vou te mostrar como resolver isso, é bem simples. São 5 peças responsáveis por esse comando aqui. Quando uma delas dá problema, você precisa trocar. Primeiro eu vou te mostrar como identificar a peça que está com problema, é bem fácil, viu? E também como resolver. Segue o vídeo até o final, dá um like aí, estou deixando um link de um curso completo para você que é iniciante e pretende se profissionalizar em refrigeração em linha branca, tá aí no primeiro comentário, clica lá. A gente vai precisar virar a máquina para identificar as peças, esse problema está geralmente na parte mecânica, tá? Então eu vou te mostrar uma por uma e como você identificar, fazer o teste para poder descobrir qual a peça que está com problema. Vou virar a máquina agora e a gente vai lá para a parte de baixo. Pois bem, aqui a máquina já de ponta cabeça. Eu te falei de 5 peças responsáveis pelo processo de agitação. Então esse processo acontece quando a placa dá o comando, após você selecionar a agitação, o motor entra em ação. Ele deve agitar para lá, para cá, nesse movimento de ida e volta. Aqui é a ponta do eixo do agitador lá de dentro. Então faz esse movimento, lavando. Quando o motor está com problema, ele fica só para um lado, vai só para um lado. Veja que o eixo aqui está indo só para um lado. O agitador lá dentro também. Sendo problema no motor, você vai precisar tirar essa correia. Tira ela fora, é simples, veja que ela sai. Eu estou com uma mão só, mas já saiu. Tira essa correia, para a gente não ter relação nenhuma com o mecanismo. Você pode colocar no nível mais baixo de água. Deita ela um pouquinho para você poder ver o motor, visualizar aqui por baixo, não nessa posição, com ela de pé, né? E você vai ver se o motor está indo só para um lado. Se ele estiver indo só para um lado, então o problema é ele. Se sem a correia ele for só para um lado, ao invés de estar indo e voltando, que é isso que tem que fazer, então o problema é ele. Já troca ele e resolvida a situação. Essa é a primeira peça e a forma de como identificar. Vamos para a segunda peça, que geralmente dá problema. É o mecanismo desse conjunto aqui, ó, veja. Essa parte toda de metal aqui, o mecanismo aqui dentro tem 2 rolamentos, tem um retentor aqui da ponta do eixo. Ele costuma bastante ele travar. Ele trava. Quando ele trava, o motor faz isso e faz isso. Só que ele faz isso e quando o motor volta, ele não volta. Como ele está travado, ele fica indo só nesse sentido. Aí você já testou o motor, tá vendo que não é ele. Agora você vai testar o mecanismo. Como você faz isso? Do jeito, na posição que ela está aqui deitada, você vai achar que esse é o atuador de freio, veja, essa pecinha preta. E aqui tem um bracinho branco. Puxa assim, ó. Acima aqui. Agora ela entrou no modo centrifugação. Aí você, com a mão aqui, você vai ver o cesto está girando, veja. Dá para escutar a água lá dentro, ó. Para um lado, para o outro. O cesto está girando para um lado e está girando para o outro também. Isso quer dizer que o cesto, o mecanismo, está ok, tá? O mecanismo não está travado, o cesto não está travado na centrifugação e dificilmente ele vai estar na lavagem também, na agitação também. Quando ele trava geral, entendeu? Então aqui nós testamos o motor e o mecanismo. O motor está bom, está indo para um lado e para o outro. O mecanismo está livre. Puxei aqui o bracinho do atuador para cima e liberei, destravei e ele está indo e está voltando. Beleza. Vamos para a terceira peça responsável por fazer o motor ir para um lado e para o outro, e portanto agitar. É essa aqui, o capacitor, tá? O capacitor já diz o nome, ele capacita o motor, ele potencializa o motor, ele dá força ao motor para que ele possa fazer esse movimento inicial, principalmente quando está com a carga completa, com água e roupa, tá? Então a função dessa pecinha, capacitor, é potencializar, dar força ao motor. Veja que o fio dele amarelo e preto estão conectados aqui no motor, tal, fiação do motor. Então quando ele está ruim, o motor faz isso, mas está sem força para voltar. Ele só faz
Aí já pegou o embalo e continuou só indo já no embalo, feito um carro descendo a ladeira, porque já começou a descer, mesmo desligado. Assim está esse motor sem força. Por quê? Porque o capacitor não está ajudando ele. Ele sozinho não tem condição de fazer isso e depois isso. Isso e isso, que é o que ele faz para lavar. Então como identificar se ele? Nesse caso existem uns testes aí para testar essa pecinha, mas você não vai ir precisar de uma ferramenta. Até existe um teste básico aí que a gente faz sem ferramenta, mas não vou sugerir nesse vídeo não. O certo é você testou o motor, tá ok? Aqui tá destravado certinho. Aí você compra uma pecinha dessa e substitui. Só desconecta aqui, nem tira esse do lugar. Esses dois pontos aqui já conecta no outro novo, pendurado aqui mesmo. E liga ela normal, com a polia no lugar certinho. E manda ela agitar. Se ela normalizar, fizer um movimento para um lado e para o outro, já sabe que o problema está nessa peça, tá? Capacitor. Beleza? E vamos para o último. Na verdade são duas que estão conectadas, as duas últimas peças que são responsáveis também pelo movimento do motor, fazendo com que a máquina agite para um lado e para o outro, ou seja, faça a lavagem, não é isso? Nesse caso estamos falando da fiação e da placa. A fiação é essa aqui que você está vendo, toda essa parte de fios aqui está conectado à placa que é lá em cima no painel, quando você dá os comandos, e de lá o comando é enviado para cá, para o motor. Se a fiação dessa estiver rompida entre o motor, você está vendo aqui a conexão, esse fio sai daqui do motor e vai direto para a placa. Se algum deles em algum ponto aqui, daqui até chegar lá, estiver rompido por aquecimento, vai que um ratinho apareceu aqui e roeu, ou com o tempo de uso ela ressecou e se rompeu, enfim, do transporte, aí a energia não vai chegar no motor, o motor não vai fazer o movimento só para um lado, vai que está faltando, que tem duas fases, de um lado e do outro, não é isso? Vai que rompeu-se o fio de um lado, então ele vai se movimentar só para um lado. Essa fiação estando boa, você testou ela com multímetro, você vai pegar essa ponta amarela aqui com multímetro e a outra ponta amarela que está ali na conexão da placa, que vem da placa. Ela tem que bipar, tem que dar continuidade. E assim subsequente, cada fio desse você pega aqui, esse azul por exemplo, daqui até outra ponta azul lá na placa, ele vai ter que bipar. Ele não bipando, ele está com rompido em algum momento. Aí você substitui o fio ou o chicote inteiro, aí fica a critério. Nesse caso eu acho que você, dono de casa, já não vai conseguir resolver, teria que contratar alguém. Beleza, testou a fiação, tá ok. Então, por última opção, ainda assim a máquina continua agitando só para um lado. Aí já é a placa. Aí a placa está com problema lá mesmo nela. Então ela está mandando energia só para um lado, o outro lado deu problema lá e você vai precisar substituir a placa. Beleza? Dá um like aí, tô deixando o link de um curso completo aí para você que pretende se tornar especialista em refrigeração em linha branca. Mude sua vida através da qualificação profissional. Eu tô por aqui. Um abraço.